Foi não. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Esse ano a gente tem muita coisa boa. Não iniciamos nada ainda, né, Brandão? Mas Mas tá. a gente vai iniciar. Em Vai. nome de Jesus nós vamos conseguir. Ficamos 2 semanas parados também. Tivemos problemas com a agenda e problemas também, né, com as obras ali de casa também. Então eu quero agradecer a todos que estão orando por nós, todos que estão, olha, nos apoiando de alguma forma. E a gente não vai parar, a gente não vai parar, a gente vai seguir aí, que eu tenho certeza que Deus tem algo com esse canal, tem algo com o podcast. E o nosso objetivo é alcançar almas. E a gente, em nome de Jesus, a gente vai conseguir e já está conseguindo também, né? E eu quero agradecer os nossos apoiadores, que é a Mecânica Box 66, do nosso tio Cris e tio Evandro também. Agradecer a eles o apoio de sempre tem nos ajudado, sempre tem nos apoiado muito, e já é uma parceria de longa data aí. Então a gente agradece muito a eles. A gente quer agradecer também o pessoal da Alga Móveis, o Clair e a Ana, agradecer muito a eles de ter iniciado essa parceria esse ano com eles, e que seja uma parceria duradoura também. Então tudo que você precisa aí de móveis sob medida, chama eles lá, tem na descrição o Instagram deles. Converse com eles que eles são bênção e vai ficar top os móveis de vocês se vocês precisarem. E se vocês precisarem fazer manutenção no carro também, que eu esqueci de falar, chama lá a Mecânica Box 66 que eles vão dar um desconto. Tem 20%, né? 20% na mão de obra. Na mão de obra. 20% na mão de obra. Então é top. Top demais. Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, o Seguindo Jesus. É o nosso podcast, né? A gente deu uma acalmada esses dias aí, muita coisa acontecendo, mas voltamos, graças a Deus. Coisa na igreja também, né? Meu Deus, mudança na igreja, mudança de pessoal, profissional, enfim. Mas graças a Deus estamos aqui, né? Como o Júnior falou, é uma coisa que a gente não vai desistir de fazer e graças a Deus está dando certo. E hoje, para conversar conosco, né? Estamos aqui com o nosso amigo Rubens, isso, da Fé para as Nações, né? Tirou um tempo para vir conversar com nós aí, a gente fica feliz, Rubens, e te agradecer também por aceitar esse convite, né? Se disponibilizar, vir aqui conversar um pouco com a gente, né? Contar um pouco mais também, né? Sobre a sua congregação lá, o pessoal, como é que é. E seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer e uma alegria estar no canal Seguindo Jesus, com os Marcelos, né? Eu já aprendi, com o Brendo, e creio que vamos ter um bate-papo bem legal, bem bacana, que seja proveitoso para quem estiver nos acompanhando. Amém. Obrigado, pastor, por ter vindo aí, por ter tirado um tempo aí do teu sábado. Podia estar dormindo, podia estar tomando chimarrão, podia estar amando a igreja lá, mas tirou um tempo para vir aqui, a gente agradece muito. E, pastor, já para a gente iniciar a nossa conversa, conta para nós como que começou a tua caminhada com Jesus. Vamos lá, então. Na verdade, em 1998, foi quando eu pisei pela primeira vez, né, numa igreja evangélica e tive um encontro com o Senhor, algo muito marcante, que é uma experiência pessoal, e experiências pessoais são pessoais, né? Foi o que me fez me fortalecer, entender o propósito do Senhor, porque eu ouvi uma voz tão clara, mais do que a que nós estamos tendo aqui, me dizendo, aqui é o teu lugar. E aquilo me fez, né, me prendeu, mas para chegar até aí, é lógico que houve toda uma caminhada e uma construção. Nasci num lar, né, num berço católico, não católicos praticantes, né, o que a gente usa, né, um católico bem relaxado, de ir mais em casamentos e batismo do que em missas, né, mas fiz primeira comunhão, e um lar católico que tinha uma tendência sempre para o esotérico. Meu pai, minha mãe, eu lembro com 4, 5 anos de idade, nem isso, de ter médiuns espíritas dentro de casa, incorporando, e como criança a gente achava engraçado e tal. Então havia toda essa mistura, né, digamos, religiosa dentro de casa. Nasci numa família de uma classe média, mas uma média próspera. Fui aquela criança, aquele adolescente que sempre teve tudo o que quis, né? Para alguns até tudo, sim, literalmente tudo que eu queria. Então nunca tive falta de nada nesse sentido, né? Pais que sempre estavam ali amparando, né?
e auxiliando, fossem bens como fossem necessidades, né? Que eu tinha. Nasci com um problema no olho direito e nos melhores centros, tratamentos, toda essa coisa, sempre esse amparo. Mas, ao mesmo tempo, aquela criança que foi se tornando adolescente e jovem com um grande vazio, um grande buraco, uma grande insatisfação, tendo tudo, mas não se satisfazendo. Por isso que hoje, entendendo todo o processo, os princípios, o propósito de Deus, eu consigo ter uma visão muito clara. E quando eu digo para alguém que não conhece o Senhor Jesus ainda, eu digo, olha, você não vai conseguir ter uma vida satisfeita, você não vai alcançar uma felicidade plena sem Ele, porque não existe como, né? Nós conhecendo a palavra, então foi isso que eu sentia, né? Tendo tudo e um vazio, e buscava em leituras. Eu até, quando estava vindo para cá, vem há muito tempo que eu não falo de testemunho de algo lá de trás, e aí me veio a memória de que essa busca fazia muita leitura, né? Minha mãe é uma pessoa que lia muito, eu sempre aprendi a ler muito, né? E aí eu estava me recordando só de um autor que se dizia monge tibetano, se eu não é, nunca pesquisei a fundo, só dele eu li 17 livros e um ainda que era escrito por um gato, né? Para vocês terem uma ideia. Sempre achei interessante, porque diz que quem escreveu foi o gato, né? Então olha bem, aonde a gente vai buscando, a gente vai indo por quê? Porque havia uma necessidade de preencher algo que faltava. E aonde começa todo esse link, né? Essa ida até a igreja, né? Porque essa é a questão, né? Como que chegou lá, né? Meu irmão teve uma época, uma dependência química muito forte, ele foi parar numa casa de recuperação que era evangélica, né? E de repente retorna 6 meses depois para casa com uma Bíblia embaixo do braço, falando de um tal de Jesus. Vamos dizer, mas você era católico, não conhecia Jesus? Olha, fiz primeira comunhão, mas eu não conhecia realmente, né? Se alguém falasse, eu não teria entendimento nenhum. E não é só eu, né? Quando eu tive a oportunidade de fazer uma pós, uma das pesquisas que eu fiz foi o que o pessoal entendia por Jesus, né? E é assustador. Se você fizer essa pergunta aí fora, quem é Jesus? Aí eu me entendo que muita gente era como eu, não tinha noção realmente, né? E ele volta falando de Jesus, ele coloca músicas, né, cristãs para tocar, a música começava, eu tinha que sair de casa, eu não conseguia ouvir. Mas ele voltou transformado, isso chamou muita atenção. Mas eu dizia para minha mãe, na época, né, minha mãe veio falecer depois, diz, olha, meu irmão trocou uma droga por outra, mas essa faz menos mal, né? Essa pelo jeito não faz mal, né? Porque era isso o entendimento que eu tinha, né? E quem vem do mundo, né, que a gente vivia, né, respeitando todas as crenças, mas é o que a gente vivia, esse mundo esotérico, eu costumo dizer que a gente tinha 2 vendas nos olhos, né? E nesse meio termo, eu assistindo um programa de televisão, casualmente de madrugada, eu acho que era o 25ª hora, quinta hora, eu acho algo assim da Record, e ali de repente tem uma ex-mãe de santo dando um depoimento. Ela disse, eu me converti, não entendi nada. Ela disse, aceitei a Jesus, entendi menos ainda. É por isso que hoje eu tenho muito cuidado com o linguajar, com a forma, porque às vezes a gente fica, eu costumo dizer, tão igrejeiras, e a gente acha que todo mundo entende os nossos termos como se fosse algo natural. Mas aí ela relatou a sua vida, que ela era casada, que ela estava já separada do marido, não tinha mais intimidade com os filhos, e isso, como é, quando Deus trabalha, é algo muito lindo. A casa que nós frequentávamos espírita naquela época, uma senhora muito querida, um casal muito querido, de idade, pessoas muito bem intencionadas, né? Porque as pessoas pensam no espiritismo como pessoas ruins que fazem algo, não. São pessoas maravilhosas, pessoas boas, mas não tendo entendimento das escrituras. E esse casal já estava brigado e ela já não se falava mais com os filhos. A mesma situação relatada, né? A mesma situação. Então eu digo que isso foi uma primeira venda dos olhos que eu tirei. Eu tinha algumas imagens dentro da nossa empresa, peguei, coloquei numa sacola, entreguei na época para minha mãe, disse, olha, mas para mim já não faz mais sentido, né? Eu digo, essa foi a primeira venda, né? E com essa transformação, como eu falava do meu irmão, ele foi convidado para dar um testemunho na igreja, né? E a igreja era a Assembleia de Deus, conhecida em Chapecó como uma 3 estrelas na sede, né? E aí pediram se eu ia, eu digo, não, igreja, é o que eu dizia, em igreja nem amarrado vocês não me levam, né? Esquece, digo, igreja pode me amarrar e nem assim vocês não vão conseguir, né? Crente,
alienado, tudo burro, ignorante, enganados pelos seus pastores, né? Essa coisa toda que nós conhecemos. E quando a gente está do outro lado, a gente vai entender que às vezes porque eu sempre morei muito perto ali da igreja, né? Olha que interessante, né? 4 residências todas a menos de 2 quadras em volta. E passava, às vezes, eu lembro, na frente da igreja, estavam saindo do culto, vinha aquela coisa, parecia vontade de atropelar, porque não sai da frente. Para você ver a guerra, para vocês entenderem a guerra espiritual, como ela é real. Chegou na hora de estar indo para o culto, veio aquela coisa, ele mudou tanto, está tão melhor, por causa dele, né? A gente não precisa, né? Sempre os outros precisam, né? Eu vou lá. E daí foi quando eu pisei, em fevereiro de 98, a primeira vez, né? Uma igreja evangélica, e que eu falei, que Deus falou literalmente comigo. E aí foi o começo de um processo, né? Eu vi a palavra, fui à frente, fiz oração, né? Chamada nossa oração do pecador, aceitando Jesus, sem entender praticamente nada. Mas aí a gente vai entendendo quando aquele vazio existencial sai de dentro de você, você pode não entender ainda pelas escrituras, mas você sabe o que você está vivendo. E depois com as escrituras é lógico que vem todo o entendimento. Mas foi uma caminhada devagar, foi uma conversão lenta, não foi uma conversão rápida, né? Tem alguns que às vezes pegam, não, foi 1 ano depois é que eu comecei a entender mesmo indo todos os domingos. Eu digo que era aquele, né, de ir no domingo, a semana era boa, você não ia, parece que é ruim, não, então preciso ir. Então foi, mas muito conhecimento, mas muito busca de leitura, isso sim. Muita leitura, muito questionamento. Quem me evangelizou sofreu bastante, cada vez que chegava era uma lista de perguntas muito grande, né? Tem pastores queridos que hoje, né, estão à frente de obras grandes no estado aí, que fizeram esse trabalho lindo, né? E com nesse teu início ali, tu imaginava ser tipo um pastor? Imaginava estar lá na frente? Então deixa eu contar para vocês. Primeiro culto, eu desço as escadas lá, sabe, tem a escada. Quando eu estou descendo, vem um presbítero e diz, olha, você vai ser pastor, eu quero trabalhar contigo. Eu digo, pastor, eu nem tinha entendimento, ainda sendo bem sincero, não estou sendo bem sincero. Aí eu vi várias vezes, né, várias pessoas falando isso, mas isso foi uma luta muito grande, né, a aceitar o chamado, né, porque é uma responsabilidade muito grande, nós sabemos, né, até que quando, né, nos rendemos ao chamado, e às vezes ainda chegamos para o Senhor ainda, Senhor, ele disse, então vamos vamos em frente. Meu Deus, pastor, nossa, eu imagino assim que tipo, para o início ali deve ser muito, né, tipo, complicado, assim, tipo, falam, você, tipo, que falaram pro Breno também, né, você vai ser pastor. Fica, tipo, pensando... E é sempre num cenário em que você não espera realmente, né? Porque às vezes a gente acha, né, pessoas olhando de fora, que Deus ele vai te dar um direcionamento e você já vai sair dali entendendo tudo. Só que você não entende o propósito, porque, claro, né, o nosso entendimento ele é muito limitado naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, realmente, comigo aconteceu basicamente assim, eu fui acompanhar minha mãe num culto na Quadrangular, e na época o pastor passou, tava orando por todo mundo e tal, e colocou a mão na minha cabeça e falou, você vai ser pastor. Mas também sabia o que era, principalmente por isso eu falei, não, fui para casa, brinquei com a situação ainda e tudo, né? Mas é realmente assim, a estrutura que a gente tá, né, o ambiente que a gente vive, quando Deus ele entrega algo nas nossas mãos, assim, né, a gente fica sem entender. E o mais importante, Breno, que eu tenho aprendido nessa caminhada é a confirmação do Senhor. Porque se vier de uma pessoa, a própria Bíblia, por que a Bíblia diz mais de uma testemunha, né? Porque há um princípio nisso, e todo princípio bíblico tem que ser aplicado. Isso serve para uma acusação, como serve para algo entregue para nós. Tem que haver confirmação. Por isso que eu digo, foram vários que foram confirmando no decorrer, e ainda Deus começa a falar contigo, né? E acho muito interessante porque as pessoas que Deus me usou para falar que seriam pastores foram muito poucas. Mas todas elas mais antigas que Deus me usou são pastores hoje. E agora tem 2 ou 3 pessoas que eu falei que estão no processo, mas Deus mostra muito claro. Então a gente sabe que Deus vai confirmar para tirar, porque pode ser da nossa alma, né? A grande questão nossa vivência cristã é conseguir separar as questões do espírito e da alma. Isso eu vejo na caminhada, que é o nosso grande... pastor, não é simples, é algo assim, porque muitas vezes a gente mesmo pode se confundir. Nosso desejo é tão grande que a gente confunde com a voz
do Espírito, vão dizer, não pode. Pode. Na caminhada a gente vê que isso tem acontecido muito com grandes homens de Deus, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado e sempre esperar a confirmação. O Senhor confirma para dizer, não, é isso, é eu que estou falando isso para a tua vida. Então sempre digo para alguém não precipitar, porque tem pessoas que ouvem de alguém, né, uma palavra, uma recomendação e já saem com tudo. Não, nunca faça isso, nunca. O Senhor tem que confirmar por 2 ou 3 testemunhas para você saber se esse é o teu caminho. Sem falar também que tem um processo, né? Tipo assim, quando você Com recebe, certeza. não é tipo de um outro. Porque eu vejo hoje nas igrejas, que nem o senhor falou, a gente recebe, pessoas recebem aquilo ali, no outro dia elas já estão ansiosas para que aquilo ali se cumpra, ansiedade de fazer, mas calma, isso né? é muito Tem perigoso. todo um processo, muitas vezes, que eu já vi e já presenciei pessoas que saem assim, né, como a gente fala, afobada para querer fazer, para querer entregar e acabam se frustrando, porque não é aquilo que elas estão esperando. Elas vão com a própria força, com o próprio entendimento. Porque ainda não passaram o processo. Exatamente. Né? Não tiveram o processo da forja, como está em moda dizer hoje, não foram forjados para aquilo, então não terão estrutura para suportar o que vem. Porque Deus nos dá sonho, nos dá projeto, mas se ele contasse a José tudo que ele iria passar para chegar lá, será que ele ia aceitar a missão? E isso eu digo para nós, se Deus mostrasse o que a gente passaria, eu acho que a gente não teria estrutura para... Mas durante o processo ele vai nos lapidando, nos formando, né? Nos ensinando, e a gente vai crescendo, né? Não tem como fugir desse processo. Às vezes é complicado, né? A maioria das vezes Na verdade, sempre é né, complicado, né, o processo. Porque eu acho que sempre o ser humano vai querer, tipo, meio que burlar o processo, porque é difícil. Sim. É difícil passar Quer fugir o processo. dele, né? É como nós falamos em pastores, né? Há um processo para você ser um pastor. Hoje, às vezes, se pega pessoas ainda novas, né, sem formação, sem um processo, e já está subindo em púlpito, já está aconselhando vidas. Isso é muito perigoso. A gente sabe que isso, os púlpitos nossos hoje entregues para pessoas recém-convertidas, isso é antibíblico, né? Vamos ser bem sinceros, não é questão de, eu acho, não. Eu sempre digo na nossa congregação, quem convive comigo, que eu não acho nada. Eu só falo o que a Escritura diz, o que ela diz, ela é uma verdade, e aí sim ela é absoluta, né? Porque é a palavra do Senhor. Então, contra ela, não tem. Mas as pessoas hoje querem viver muitas vezes do seu jeito e não de acordo com a palavra, então elas não aceitam muito a palavra. Mas a palavra diz que não pode ser, né? A pessoa ela tem que ter uma maturação, tem que ter um tempo, né? É só olhar, Jesus, quando que ele começou a ministrar e separar os seus discípulos, teve um processo nele que era perfeito, imagina em nós, né? Precisa muito. E, professor, qual foi a maior dificuldade dessa transição depois de convertidos, né? Você passou uma época na Assembleia de Deus e depois foi a fé para as nações ali. Qual que foi a tua maior dificuldade Porque, provavelmente, né, a gente já teve também conversando com outros que estavam também, né? E tiveram esse chamado, essa separação, né? Digamos, desvincular, assim. Como que foi para você? Para mim foi uma surpresa, né? Não foi algo programado. Eu já estava há vários anos na Assembleia, com um trabalho que Deus, digamos, me inspirou no começo. Nós fizemos um trabalho, né, no culto de segunda-feira. Até às vezes são as pessoas de fora que me lembram, porque eu tenho uma memória bem complicada para lembrar, né? Então, até o pastor Nilson Siqueira, muito amigo nosso, um querido, ele diz... Lembra, você me chamou para começarmos o culto de segunda-feira, tal. Eu digo, se eu chamei, tá bom. Se o senhor está dizendo, tá bom, porque na minha memória eu não lembro quem chamou, porque não me importa. Não importa quem começou. Eu sei que nós começamos, né? Esse trabalho, esse culto de segunda-feira que se tornou um ícone para a época, né? Quer dizer, nós começamos com 30 pessoas. Eu lembro bem, porque eu sou muito, né, dessa coisa organizacional, contava, chegamos a 60. Aí foi lá 3 meses, 60. De repente chegamos em 120. Estacionou 4, 5 meses em 120, de repente estávamos em 240, né? E aí foi aquele crescimento, mas o mais lindo de tudo foi ver a mão do Senhor, né? A gente tinha a proposta que Deus colocou no coração de ser dentro da Assembleia um estilo um pouquinho mais, digamos assim, entre a Assembleia e uma comunidade, uma coisa um pouquinho mais light, de liturgia, vamos dizer assim, que para alguns agradava, para alguns incomodava. A gente recebia algumas pessoas que iam no culto e diziam, isso aqui não é Assembleia e tal. Normal, quando há uma transição, um modelo um pouquinho, não era tão diferente, mas não tínhamos hino da harpa, né? Para a época já era algo bem diferente, porque era uma visão que Deus tinha dado para aquela época. A chegar ao ponto de nós termos as
os 980 bancos colocados lá, se ele cabeça, fui eu que fiz a campanha dos bancos, fiz os desenhinhos para colocar fazer a construção de toda essa identidade, mais 120 cadeiras brancas colocadas, ali já davam 1.100 pessoas sentadas e mais de 100 pessoas de pé, porque não tinha mais espaço, né? As pessoas chegavam, o culto era 19h30, 19 horas a igreja já estava cheia, porque as pessoas tinham que ir para encontrar lugar. Daí que foi para 2 cultos, né? Dividido para segunda e terça. Então Deus, dentro da sua graça, né? Isso é uma obra conjunta de várias mãos, de várias pessoas, né? Vários ministérios de louvor, né? Até o pastor José está conosco hoje, né, na igreja, ele diz, lembra que o senhor nos chamou Rio de Vida para nós louvar lá? Eu digo, não lembro, se tu diz, é verdade, eu não estou sendo bem sincero. Né? Aí as pessoas que vão contando, eu vou montando, né, tudo que aconteceu. Então foi um tempo muito lindo. Mas o porquê aí que entra Deus, né? Gerou uma insatisfação com algumas coisas e eu... Numa reunião de obreiros, isso eu nunca vou esquecer, até tenho que pegar, eu tenho um CD gravado. Vocês conhecem o pastor Aguinaldo, eu sei que ele gravou esse culto, e eu tenho um CDzinho desse culto gravado. Não era um culto, era uma reunião de obreiros na sexta-feira, acho que era, e tinha um pastor que era um ex-policial federal da Nigéria, se não me engano. Ele falava um inglês britânico, lembro que tinha alguém traduzindo. E eu fui bem lá no fundo, disse, senhor, eu sei que quando eu entrei aqui, o senhor disse que aqui era o meu lugar, e eu entendo, só que não tô feliz, eu tô com o coração triste aí, uma questão pessoal, algumas coisas, e coloquei para ele, senhor, eu vou entender que o senhor, só vou entender isso em pensamento, lá no finalzinho, só vou entender que é para mim continuar aqui, se o senhor usar quem vier aqui para falar comigo hoje, senão o senhor vai me mostrar para onde eu vou onde o senhor mandar, mas eu não quero mais, coisa minha, né? E tá gravado, por isso eu digo, eu quero achar esse CD, eu tenho em casa. Ele agora que tava falando, vai recordando, né? Porque eu não me lembro mais, lembro da cena. Esse pastor está pregando sobre a unção de Elias para Eliseu. Ele começa a falar, né? Elias, Eliseu, ele pega aquele vidro de óleo, ele desce de lá, ele vai lá no fundantor, porque normalmente o pessoal passa um óleozinho, né? Mas ele derramou o vidro inteiro de óleo e começou a falar. E agora que eu estou falando com vocês, que me veio a curiosidade de lembrar. Eu não lembro as palavras dele, por isso que eu digo, eu vou pegar para lembrar, agora veio a memória, exatamente. Digo, quero lembrar. Eu digo, tá bom, senhor, eis-me aqui. Aí foram-se mais 3 anos, e aí eu digo, senhor, acho que agora dá. Aí o senhor, apacenta as minhas ovelhas. Tá bom, senhor. Aí passou-se mais 1 ou 2 anos, foram 5 anos nesse processo. Digo, senhor, acho que agora... Aí o senhor permanece. Que a hora que for para você sair, eu vou lhe tirar do púlpito. Bem assim, como eu estou dizendo, você não tem nada, é bem tranquilo, bem em paz. E nesse meio termo, um pastor, que é Nelson, se eu não me engano é Romakelli, ele era um lutador de judô, algo assim, muito grande, né? Ele um dia chegou para mim, nós estávamos no cenáculo da igreja, olha, o senhor tá me mostrando que vai vir um vento grande para te tirar por causa disso, não importa aqui. Eu digo, amém. Ele é preocupado e eu, sendo sincero, e eu digo, senhor me responde. Você vê como é interessante isso? Porque daí as coisas particulares nossas, só a gente sabe, né? E ele preocupado e eu, olha, Deus me respondendo. E daí aconteceu uma situação na igreja, que não vem o caso, que eu tive uma posição contrária a liderança, posição minha numa assembleia, e isso entristeceu, né? Isso entristeceu a liderança, porque eu fui contrário. Mas era uma assembleia, eu entendo que a assembleia é para ser livre, né? Mas não era o entendimento de todos, né? E isso fez com que me afastasse. E daí, não me afastar, é o entendimento que eu tinha. Bom, senhor, então terminou meu tempo aqui, findou. E agora, senhor? Agora é contigo. E daí digo, senhor, para onde o senhor vai me levar? Daí começa, vai numa igreja aqui, vai numa igreja ali, buscar algo. Jamais tive essa intenção de iniciar algo. Olha que interessante, né? Eu, jamais no meu coração. E buscando, daí nós recebemos, eu estava no despachante, aí recebi a visita do pastor Altêmio, que é de Nonoai, era da Assembleia na época. E o pastor, você não está entendendo que Deus quer que o senhor inicie algo? Eu disse para ele, mas eu dividir algo comigo jamais. Ele disse, não, o senhor está pensando que é divisão, Deus está falando que é uma multiplicação, entenda isso. Porque às vezes a gente... E daí você vai buscar a história da Assembleia, né? Porque quando eu saí, depois eu conto um pouquinho do que acontece com quem sai, né? Faz parte, né? Aí você vai entender, né? Porque a Assembleia de Deus veio da onde?
de uma divisão da Batista. Sim. Simples assim, né? Então a gente pensa como divisão, não é. Deus usa alguns artifícios para multiplicar, só que quando acontece para você serve, quando é para os outros Não. já está errado, né? Deus só falou comigo, com o outro não, né? E daí veio isso, foi somando, nós estávamos num grupo de pessoas descontentes com alguma coisa que nós queríamos viver diferente, né? Sim, sim. E orávamos muito, nós nos reuníamos na sexta-feira à noite, passávamos de noite até o sábado de manhã orando mesmo, consagrando, buscando o Senhor para entender o que Deus queria, né? Uhum. E aí Deus nos direcionou para iniciarmos um ministério. Nós tínhamos na época um pastor de São Paulo que estava aí, entendemos que seria a pessoa certa para estar à frente. Eu não era pastor, eu era um presbítero e não tinha essa intenção de estar à frente de igreja nem de pastorear, sim de ajudar a se estruturar algo que fosse dentro do que a gente sonhou e a gente planejou. E só colocando, então houve essa saída, houve o início disso, né? Eu lembro que eu voltei a conversar com o nosso pastor na época da Assembleia, que era o pastor Zezuino, conversamos, foi tudo em paz, Sim. embaixo de bênção, né? Tem um relacionamento bem tranquilo, saí com as portas abertas, com a bênção dele, como tem que ser as coisas da obra do Senhor, por um direcionamento novo, né? E claro, para algumas pessoas você... Imagina, você está dividindo algo, mas não fizemos isso porque eu nunca convidei uma pessoa da igreja para estar conosco. Isso é uma coisa que eu digo para vocês, porque eu digo, Senhor, eu saio, mas essa obra fiz para o Senhor, ela tem que permanecer. Então, tive pessoas muito chateadas por nunca receberem um convite para estarem juntos e participarem, mas era o que eu sempre quis fazer. E a obra permanece, se Deus tem algo que se inicia. Assim iniciamos a Igreja Fé para as Nações. No começo era Igreja Assembleia de Deus Fé para as Nações. Por quê? Para todo mundo entender que não era uma doutrina nova, era só um projeto de algo como igreja que nós entendíamos, mas depois nós tivemos que migrar só para a Fé para as Nações. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, na época, isso já fazem quase 14 anos, ela tinha uma linha que para alguns era uma barreira. Entra a questão de costume ou algo, para alguns queriam uma barreira. E se alguém da Assembleia fosse lá achando que estava numa Assembleia, ia encontrar um estilo comunidade. Então não estava servindo nem para um nem para outro, foi o que nós entendemos. Então muda-se o nome, fica só Igreja Fé para as Nações. Iniciamos, tivemos problemas muito grandes que enfrentamos, que jamais imaginávamos em termos de ministério, mas passado esses anos foi muito mais difícil reconstruir um ministério que praticamente ruiu por algumas questões que aconteceram, começar. Mas hoje o que a gente vê é que hoje nós estamos conseguindo começar a viver aquilo que nós sonhamos e planejamos lá atrás. E a gente tem como visão da igreja ser uma igreja mais parecida com a igreja do Novo Testamento. Esse é o nosso desejo, é tentar reproduzir aquilo que é possível, né? E como visão transformar pessoas comuns, discípulos de Jesus, para virem, né? Pertencer a uma família, viver um novo tempo na presença do Senhor. E hoje nós estamos conseguindo viver essa comunidade. Então já passou toda essa transição. Hoje já é um tempo mais fácil, né? Hoje se abrem várias igrejas de uma forma muito mais tranquila do que era uma vez. Uma vez era mais complicado, né? Hoje já está um pouquinho mais tranquilo. Se vocês dizem para mim é salutar, não é? Eu digo que é pela misericórdia do Senhor, né? Eu nunca esqueço quando eu estava lendo, eu não falei aqui, mas eu participei da DONEP muito tempo. E a DONEP, eu sou muito grato pela abertura de visão, né? Mesmo sendo um assembleano, não, eu brinco, né? Tenho muitos amigos assembleanos, mas tem que cuidar muito, porque você fica muito fechado de visão em algumas coisas, e a DONEP me ajudou sempre a ter uma visão muito aberta. Eu levava preletoras lá depois dos eventos para ministrar, e as irmãs da recepção, pastor, mas pode, ela é de Deus, ela usa um brinco. Pode, querida, a senhora vai ver que ela é cheia do Espírito Santo. Não vai ser o brinco, fica tranquila que vai incomodar. Então a gente brincávamos pelo estilo, pelo que a gente vivia na época, né? Então me ajudou muito a abrir essa visão e entender tudo. Mas por que eu entrei falando da DONEP? Por causa de um livro. A DONEP sempre diz, você tem a Bíblia, você tem o Povo Mais Feliz da Terra, que é o do Demos Chakari, que mostra a origem do ministério, e você tem a autoridade espiritual do Watchman Nee. Eu nunca esqueço, porque o primeiro capítulo, tranquilo, quando está ali no finalzinho, entrando no segundo, ele diz, essas coisas de denominações nasceram no coração de Satanás. Mais ou menos nesse, simplificando. Eu, na época, fiquei muito revoltado. Escrevi para a DONEP, como é que vocês recomendam um livro desse, tal. Pergunte para mim hoje se eu acho que ele está errado. Não vai nascer no coração do Senhor. No coração do Senhor nós temos que ser uma igreja só. No coração do Senhor não tem por que toda essa divisão. Né? Não tem. É por causa
é mais ou menos como uma carta de divórcio, é pela dureza do coração, não é minha Sim. vontade. Então, Rivalidade. pela nossa dureza que nós temos toda essa imensidade de denominações e tudo, mas não pelo projeto inicial de Deus. Hoje, Sim. para mim, isso é muito claro, né? Uhum. Muito claro. Mas só quis fazer essa referência porque me veio, né, à mente isso, né? Mas o nosso projeto, ele se iniciou também, né? Eu me batizei na Quadrangular, o Júnior a vida inteira da Assembleia de Deus, e por um direcionamento também fui para a Assembleia. Mas esse projeto, o canal Seguindo Jesus, ele nasceu, né, com o Júnior, só que a gente não fez dentro da Assembleia justamente por isso. A gente entende, né? Tem algumas coisas que a gente tem que respeitar estando dentro da Assembleia, mas talvez ia limitar muito, né? Trazer outras pessoas, outras denominações, já veio da Quadrangular também, o pessoal de todas aqui, justamente porque a gente entende isso, né? Que a gente entende que é um povo só, é um Deus só, e não tem o porquê você estar limitando ou não, você tem que ser assim. Só a Assembleia vai ser salva, só A a minha Fé das igreja Nações. é a verdadeira, o resto é tudo É, falso, igreja. né? É a minha igreja, né? A igreja Então do a gente Senhor. sentiu que teria sim alguns, né, Aham. algumas coisas, justamente por isso que a gente, né, pegou uma parte da sala do Marcelo ali, né, iniciou num porão lá também, enfim, Bacana. mas que realmente a intenção desse projeto é justamente isso, sabe? É unir realmente as denominações e que o povo entenda que não tem essa coisa, não, você tem que vir aqui, você tem que ir ali, uma é melhor, outra é pior, não. Né? Deus, ele é o mesmo, ele direciona pessoas para caminhos diferentes e você pode escolher um caminho. Nós costumamos falar em termos de ministério, nós temos algo muito forte que é a questão de ética, né? Todos os nossos membros sabem, né? A gente trabalha com pequenos grupos, que são Sim. modelo celular, mas dentro de um modelo celular normal, não aquela coisa de, né, multiplica, não. Mas quer se crescer, mas dentro de uma estrutura com o pessoal firmado, bem trabalhado. Mas a gente sempre fala, nunca convide alguém que já está em outra denominação, porque ele já está sendo alimentado. Sim. O reino não vai ganhar Isso é nada, importante. né? Então a gente trabalha muito para pessoas novas. E claro, hoje no que nós chamamos, né, pós-modernidade, nós temos muito essa troca, essa rotatividade Sim. de pessoas. Mas mesmo quando ela acontece, quando as pessoas vêm, a gente é muito cuidadoso de dizer, você tem certeza? O Espírito Santo confirmou Sim. no teu coração? Porque a gente entende que cada ministério tem uma identidade particular. Sim. Eu vejo nisso sim. a misericórdia e a bondade do Senhor. Até nisso ele dá algo a mais para nós. Bom, você gosta mais, uma coisa mais radical, mas tá aqui. Ó. Ah, você gosta de uma coisa mais tradicional, tá aqui. Então não venha com desculpa, eu estou te dando aqui todas as Várias opções. opções. Quer andar em cima de uma prancha? Tem também. Vocês entendem? Quer dizer, Sim. a diversidade. Eu vejo pela bondade de Deus, é o que eu digo. Não vejo que seria o projeto inicial dele, mas ele permite isso. Então cada um tem uma estrutura, uma liturgia mais rígida, uma mais simples. Aí esse eu não gosto por causa disso, esse eu gosto por causa daquilo. Cada um vai se adequando. Um culto mais jovem, uma igreja mais madura, na moda, né? Uma é a parede preta, a outra é a parede branca. Vai quem gosta na preta, vai quem gosta da branca na branca. E tá tudo bem. Se Jesus for o centro, se a igreja for cristocêntrica, claro que a gente não pode dizer todas as igrejas, eu tenho que olhar se elas são cristocêntricas, se elas são fiéis à Escritura. E quando diz a Escritura, os princípios básicos que norteiam, né, as igrejas sadias e saudáveis, né? Porque hoje, na verdade, a humanidade ela tá à procura de alguma coisa que conforte ela também, né? E às vezes tu vai numa igreja, Deus pega um pouco mais pesado, alguém, a outra já um pouquinho mais, né, uma palavra mais light. Então, é que nem você falou, é pela misericórdia que ele vai moldando as pessoas também. E agora, conversando, né, faz sentido realmente, né? Porque a gente vê pensando nas igrejas que tem em Chapecó hoje, se não tivesse essa liturgia, esse tipo de igreja, digamos assim, né? Muitas pessoas estariam fora, né? A gente conhece muitos e muitos porque alguns estilos não alcançariam isso. algum tipo de personalidade. Sim. A única coisa que eu peço é isso, que cuide onde você está, se é a palavra, né? Se a palavra simples, genuína, verdadeira, daí se ela é mais enfática, se ela é mais branda, sendo a palavra, tá tudo bem, né? Se um diz, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. E se a outra diz, venha, que Deus é amor, mas as duas levarem para Jesus, está tudo bem. Entendem o que eu quero dizer, né? É importante que eu entenda. Eu vejo que, tipo, hoje, realmente, essa questão de ministérios, enfim, tem muita divisão. Tem muita divisão. Tipo, acho que as pessoas levam como um time de futebol, assim, parece. Porque
Meu Deus, não, porque é só Assembleia de Deus. Não, só quadrangular. Daí, tipo, dão risada da quadrangular ou dão risada da Assembleia de Deus. Sim. E essa loucura, e às vezes, tipo, isso daí não é. Às vezes não, isso não é de Deus. A gente vê até, a gente está com um evento agora das mulheres que elas resolveram fazer, a gente, vamos lá, tá no coração de vocês, está tudo bem, né? Querem fazer um evento no centro de eventos para 1.000 mulheres, frutificar, é 17 e 18 de maio. A gente vê que tu passa para algumas igrejas, alguns pastores têm ideia, não, estamos juntos, não vamos ter nada no final de semana, nós vamos ajudar, vamos Sim. mandar as mulheres, vamos, Sim. porque é um corpo. Já outros não, é de outra igreja, eu não 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 vai. participo, não quero que vão, outra porque agenda, isso, já então, não quero ir pra outra igreja. né? A gente sente essa questão do reino, ela está muito longe ainda de entendermos Tá, o reino que Tá bem longe. ela supera, né, placa de igreja. Claro, ao mesmo tempo que como pastor a gente sempre diz, se você congrega, mantenha-se na tua congregação, não dá para você ficar aí, eu me alimento cada domingo numa igreja diferente, não, porque a Bíblia diz que eu tenho que congregar. Eu sempre digo, não é algo, o pastor está dizendo, não. A palavra do Senhor diz, e congregar não é só estar na igreja, é fazer parte, é pertencer a esse corpo, a dar satisfação a esse corpo, a estar pronto a ser exortado se for necessário, chamado a atenção. Então, isso eu tenho que entender também. Por isso que o objetivo é você estar na tua igreja. De vez em quando, alguma coisa diferente que vai acrescentar na tua vida, tá tudo bem. Não estou dizendo também para ninguém ficar, porque daí estaria errando também, né? Sim, certeza. E dentro da igreja, na Fé para as Nações, pastor, qual que foi a maior experiência que tu teve, assim, com um direcionamento de Deus? Olha, eu posso dizer para vocês que a nossa maior experiência é saber que a Fé para as Nações é do Senhor, não é nossa. Porque se dependesse de nós, ela não estaria ali, o que nós passamos, o que nós vivenciamos. E um dia alguém disse, e aí, nós vamos conseguir? Diz, olha, é do Senhor, Ele que sabe, né? Então eu digo para vocês que a gente trabalha muito na dependência dEle. E isso é muito gratificante, sabe? Você entender que o Senhor está à frente, né? E Ele tem nos direcionado, agora que nós, como a gente disse, que a gente acertou o rumo, né? O alvo, o propósito que nasceu lá, Ele tem nos trazido ferramentas dentro do que nós necessitamos, né? Uma igreja que estava muito ferida necessitava de cura, então, junto com a Universidade da Família, com nossos cursos, né? O Meu Maço, Mulher Única, todo esse repertório, Pai Educando os Filhos, e agora mais ainda com os seminários, né? Veredas Antigas, que hoje são 4 seminários diferentes. Deus tem feito um processo muito grande de cura em nós todos lá dentro, né? Todos. E esse processo de cura tem feito uma igreja muito mais sarada. E a gente já aprendeu. Pessoas feridas ferem, pessoas saradas curam. E nós estamos vivendo isso, uma transição muito linda de uma igreja mais curada, de uma igreja mais enraizada, de uma igreja mais estruturada, através dessas ferramentas que alguns se assustam, porque as pessoas dizem assim, né? Então nós temos hoje os cursos da UDF, temos os seminários, tá aí os legendários chegando, que causam alvoroço, uns contra, uns a favor, uma guerra, né? São ferramentas, né? E as pessoas dizem, mas pastor, nós nunca tivemos antigamente e precisa disso agora? Essa é uma pergunta interessante. Esses dias eu estava falando com o Neto, né? Que é pastor também, sou jogador da Chape, e ele justamente me fez essa pergunta. Ele disse, pastor, por quê? Né? E é uma pergunta que a gente se faz. Por que hoje é necessário e uma vez não era? Mas eu vejo que é pela quantidade de informações mesmo que a nossa mente hoje trabalha o dia inteiro para você estar num culto 1 hora e meia, 2 horas e ainda ali você tem absorção pequena de palavra, com tudo que você remete, ela não tem sido. Essa é uma verdade. Só os nossos cultos, eu digo geral das igrejas, não têm sido suficientes para criar essa base, para fazer aquela limpeza que nós necessitamos de tirar tudo que vai se alojando em nós. E aí a gente vê que essas ferramentas têm sido necessárias, né? O Veredas Antigas trabalha muito com aquelas raízes antigas, né? Porque a gente é muito fácil a gente enxergar o fruto, né? Aquela maçã tá podre, aquela maçã tá feia, assim, mas por que ela tá feia? A gente fica bravo com o quê? Não, nós temos que buscar a raiz dela para a gente entender por que ela tá assim. Porque se eu só tirar essa fruta, ela vai voltar da outra fruta ruim. Então nós temos aprendido, isso também nos faz entender o ser humano de forma diferente. Às vezes tem alguém na igreja que é sempre aquele crítico, ou é sempre aquele murmurador, ou é sempre aquela pessoa negativa, que só vê a coisa ruim em tudo.
E mesmo eu posso dizer que tive uma visão muito ampliada disso, porque a gente olhava que uma pessoa incomodava, hoje não incomoda, hoje você tem vontade de abraçar e de ajudar essa pessoa, porque você sabe que ela é assim, porque ela tem uma raiz que ela não descobriu, às vezes na infância, às vezes, ou seja de abuso, ou seja de palavras ditas que não deveriam, situações que ela passou que ela não percebe, que estão escondidas dentro do coração, muitas vezes já criou a casca, mas a ferida está ali aberta, precisa tirar essa casca, tratar a ferida para fechar de novo. Então, todas essas ferramentas nos ampliam o entendimento, né? E a mesma coisa que nós estamos caminhando num projeto muito lindo, faz um ano e já quase um ano e 3 meses, 4, que nós estamos com o Ministério da Inclusão, né? Trabalhando para atender. Alguns dizem assim, famílias, Ministério da Inclusão, sim, para famílias atípicas, sim. O que é família atípica? Famílias cristãs, né? Que senão a pessoa vai dizer, não, família só existe uma na Bíblia, né? Sim. O homem, a mulher e seus filhos, ou se não tiver filho, não deixa de ser família ou casal, né? Então nós estamos trabalhando para saber atender crianças hoje, né? Com autismo, com TDAH, porque hoje uma vez criança, né? A criança não para, você fica incomodado. Sim. Hoje a nossa igreja tem um olhar totalmente diferente, porque nós estamos sabendo identificar, essa criança tem algo, então a gente entende, auxilia, ajuda esses pais para eles terem, né? Respaldo, estamos aprendendo ainda, tivemos essa semana uma palestra para a inclusão de cegos, como tratar, como entendê-los, né? Então é muito interessante isso. A gente tem muita coisa para ampliar e crescer e aprender para estender esse amor para tantas vidas, né? Então a gente tem trabalhado muito nisso, tem sido muito gratificante. Nós tivemos agora na quarta-feira um trabalho que emocionou todos que estavam lá. Foi muito emocionante, muito lindo, porque é uma coisa você interagir, você entender o que eles passam, o processo. Então hoje, se você recebe uma pessoa cega, você vai ter outra visão, outra forma. Então a gente precisa ser capacitado em muitas áreas, né? Temos a igreja e nós não temos a entrada da nossa igreja com um guia para cego. Aí quando nós recebemos eles, e daí? Aí ele foi lá, né, tentar se localizar, não tem. Todos esses anos nós nunca percebemos. Quer dizer, a primeira ação que nós vamos fazer agora é isso e outras coisas, né, coisas que tem que ser feitas. Hoje, se alguém for na igreja, precisar fone de ouvido, nós temos os fones prontos lá para crianças, para adultos. Temos adultos autistas, não só crianças. Então, barulho, né, tivemos agora na sexta-feira o Dia Internacional da Síndrome de Down. Toda a nossa igreja foi chamada para estar de meias coloridas e diferentes para chamar atenção. Nosso culto de domingo vai todo mundo com meia colorida, diferente, para chamar atenção, porque nós temos que incluir essas pessoas, né? Temos que entender o amor do Senhor, tem que alcançar todas essas vidas, né? Então são coisas que Deus tem trabalhado no nosso ministério, né? É uma igreja pequena, lógico, mas que está se trabalhando em várias áreas, né? Mesmo pequena, nós somos 24 ministérios diferentes, né? Trabalhando, porque a gente quer alcançar, né? Todas as áreas, trabalhar e está sendo muito gratificante. Todo vapor a igreja, não? Estamos, graças a bom Deus. Já tem algum projeto para aumentar a igreja? Ou estão lá ainda? Não, o nosso projeto para esse ano é iniciar a nossa chácara. Nós temos uma área de terra e a gente quer fazer esse espaço, porque a gente tem muita necessidade, né? A gente quer realizar encontros com Deus e atividades extras que nós necessitamos desse espaço que nós não temos hoje. Eu que era uma pessoa radicalmente contra, né? Eu olhava a igreja católica e via a igreja e salão comunitário. Eu disse, para que salão comunitário? A igreja é espiritual. Eu trazia essa raiz. E mesmo, né, na Assembleia eu carreguei muito tempo isso. É espiritual que nós temos que cuidar, é espiritual. Não tinha o entendimento da comunhão ainda nessa época, né? Até a gente entender que a igreja vai muito além disso. E justamente o espaço que nós precisamos é para trabalhar mais ainda essa questão de comunhão, de sermos família, de interagirmos juntos, ver como a gente muda, né? Como as coisas vão vindo e Deus vai nos ensinando e nós vamos nos moldando. E o que a gente tem aprendido, né? Quando o Nabucodonosor manda chamar os jovens para os mais bonitos, os mais inteligentes e tal, mas ele diz assim, aqueles com coração aprendiz, que ele leva Daniel e a sua turma, né? Quer dizer, nós precisamos ter esse coração aprendiz sempre, né? Eu falo, há 2 anos fui na Universidade da Família fazer o Veredas lá e digo, fui transformado, impactado, né? Vivi coisas que eu não imaginava, que ainda tinham coisas para ser vivido e hoje tem um olhar totalmente diferente, né? Deus me ensinou a questão da ofensa, da mágoa, de por que não criar raiz. Então hoje a pessoa pode, estou sendo bem sincero com vocês,
ninguém vai gostar de você, não são todos que vão gostar de você, Sim. é natural. E tem pessoas que vão te ofender, tem pessoas que vão falar mal de você, tem pessoas... Sim. E como que eu lido com isso, né? É. Então, os seminários ele trabalham muito para você entender que cada um tem o direito de ser como ele é. E se ele é mau, ele não deixa de ter o direito de ser mau. Sim. Quem disse que ele não pode ser mau? Ele pode optar ser bom ou ser mau, é um direito dele. Agora, eu tenho o direito de escolher se eu vou me sentir ferido ou não. Entender minha identidade e não deixar nada entrar. Porque quando eu entendo que outra pessoa tem o direito de me ofender, tá tudo bem. Você consegue entender a diferença? Sim. Ah, eu te ajudei, você virou as costas. Tudo bem, é um direito seu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz a minha parte, está feita com Deus, então isso tudo vai gerando um processo. E agora mesmo, eu subi a montanha também com os legendários no final do ano, né? É mais uma ferramenta que muita gente tem, a gente está vendo, a gente tem críticas, a gente tem... Sim. Na nossa própria igreja nós temos pessoas a favor e pessoas, não, por que eu preciso subir a montanha? Não é para quê? No sentido assim, por quê? É uma ferramenta. Se o Senhor tocar no teu coração que você vai ser beneficiado por ela, vá que Deus vai te surpreender. É o que eu digo. Você imagina você ficar 3 dias inteiros sem um celular, sem nada te distraindo, focando só em encontrar o Senhor Jesus. Quem é o legendário número 1? Jesus. Então eu vou lá só para isso. Eu duvido uma pessoa que não seja impactada. E eu digo, mesmo que a experiência for negativa, ela vai valer também, seja positiva ou seja negativa. Então, são ferramentas. E eu digo isso porque a minha busca é sempre algo mais. Eu tenho dito para o senhor e digo para a igreja, eu não consigo ficar no mesmo nível, né? Eu não consigo ficar parado, não tem como, eu quero mais. Então, surgiu algo a mais, a gente está indo não no sentido de, qualquer coisa, não. Alicerçado na palavra, você tem que conhecer, você tem que entender onde você está pisando. Os princípios são cristãos, são bíblicos? São perfeitos nesse sentido de palavra? São. Tem defeitos? Tem, como nossas igrejas têm, né? Quando alguém vem para a fé, eu digo que você quer ir para uma igreja perfeita, pode, procurando outro caminho, porque aqui Muito obrigado. quer encontrar pessoas perfeitas, por favor, não fique aqui. Quer vir para sentar na cadeira e ficar confortável? Também não venha, porque nós somos chamados a servir, né? E é uma coisa que eu louvo a Deus, nós temos 300 membros na igreja, nós temos 200 obreiros, né? São 70% da igreja é obreiros servindo em algum ministério. Sim. Por isso que eu digo, a gente tem esses 24 ministérios, alguém está servindo neles, está se doando, está fazendo, porque é isso que a gente enxerga. A igreja não é o ponto de chegada, né? A igreja é o ponto de partida, né? É onde nós reunimos para servir uma comunidade, servir pessoas, sermos luz, sermos sal, fazermos a diferença. Então nós trabalhamos, até quando falamos da igreja, nós criamos 7 propósitos, né? A maior parte das igrejas trabalham com 5, né? Propósitos, nós colocamos dos 5 mais 2, né? São os dons, porque nós somos uma igreja pentecostal, para todos saberem, nós cremos no agir do Espírito Santo hoje, então a gente quis deixar isso bem certo. E o outro é o testemunho, porque o que eu falo e vou reiterar que vocês que estão aqui, a igreja cristã em si, nós estamos em falha com a sociedade, com a comunidade. Porque aonde está a diferença que nós estamos fazendo? Sim. O que está acontecendo? Nós estamos aumentando, 2032, se eu não me engano, é para a população brasileira passar de 50% de evangélicos. E aí eu digo, e a mudança está onde? O que nós estamos fazendo de diferente? O que nós estamos construindo é suficiente? Nós estamos deixando marcas? Nós vamos deixar um legado? As pessoas vão olhar para nós, olha, fizemos a diferença. Porque é muito fácil, né? Dentro da igreja, nós todos somos os maiores santos, né? Agora eu quero saber ali fora se o nosso testemunho condiz com o que nós pregamos, com o que nós falamos. Não somos perfeitos. Ninguém aqui, todo mundo que convive comigo sabe, somos falhos. Nós sabemos quando erramos, sabemos nos arrepender, pedir perdão, seguir à frente, mas o nosso testemunho do dia a dia tem que condizer com aqueles que dizem que são discípulos de Cristo, né? Senão eu vejo que isso falta muito hoje na nossa sociedade. Né? Falta muito. Às vezes a gente também tá, até no nosso trabalho, né? A gente passa alguns dias ali, a pessoa vem, nossa, mas você é da igreja? Eu já vi perguntas de pessoas que eram assim e outras chegaram, mas você é da igreja? Sabe? Então, às vezes é uma pergunta assim que a gente tem que ficar, poxa, né? Eu tô tanto tempo ou tô trabalhando aqui, o pessoal não sabia ainda, né?
Qual que é o testemunho então gerado? deixa eu voltar lá para minha conversão, já que você falou algo, né? Quando eu vou para a igreja, que eu começo a frequentar a igreja, eu volto, eu tinha Big Tintas na época, a loja de tintas. Não, obrigado. Eu volto né? Aí estou na empresa, né? Ele fica sabendo que eu fui para a igreja e tal. Diz, ai, que bacana tal. Diz, eu sou evangélico também. Eu disse, como? Sim, eu frequento e tal. Digo, você está todo esse tempo aqui comigo, já estava mais de 7 anos, nunca falou de Jesus para mim. Eu não falei, mas eu estava orando. Digo, tá bom, valeu a oração, mas nunca falou. Daí eu brinco às vezes no meu testemunho para nós não sermos agente secreto do Senhor Jesus, né? Porque às vezes a gente comete isso. Talvez eu não fosse aceitar, tudo bem, mas né, eu lembro quando eu vendia muita tinta para igrejas, né, e muito para quadrangular na época. Eu lembro um pastor foi uma vez com um menininho pequeno, ele olhou, tinha algumas imagens, né? Alimentadas, né? Aí ele olhou e disse, olha o capetinha. Daí eu olhei para ele, a ignorância dessa criança. Isso eu tenho marcado até hoje, né? Veja bem, né? Então são entendimentos, né? A gente respeita, né? A fé de cada um, eu sempre digo, né? O respeito tem. Quem quer crer na Escritura, crê. Quem não quer, tem esse direito, né? Mas nós que professamos que cremos, devemos segui-la, né? Porque se ela está ali é para a gente, eu digo, a questão é a prática, né? Sim. Eu sempre brinco que eu tenho gravado sermões de casamentos católicos, né? Onde era sobre a família alicerçada sobre a rocha, né? Se falava dos amigos, se falava da família, mas eu nunca ouvi alguém dizer, não, aquele que está alicerçado, aquele que ouve a palavra e as põe em prática, né? E o que nós precisamos é de prática da palavra. Todos nós, prática da palavra, melhorarmos, né? Fazermos a diferença para transformarmos aonde nós estamos. Aí eu creio que nós vamos transformar, sendo testemunhos vivos, né? Não vai ser falando, vai ser pelas nossas ações que as pessoas vão ver a diferença e vão querer, olhando para as nossas casas, vendo famílias estruturadas, filhos estruturados, relacionamentos abençoados, a paz na nossa casa. Agora, enquanto no nosso meio tem briga, tem discussão, tem divergência, tem dificuldade, como é que as pessoas vão olhar para nós e vão querer algo? Eu não falei que a minha mudança, né, de sair da onde estava foi por olhar lá que estava tudo destruído, não tinha nada funcionando. Como que eu vou ficar aqui? Sim. Se eles não conseguem estruturar nem a família deles, como é que eu vou me apoiar neles para me estruturar? Foi aí que a primeira venda dos meus olhos saiu. E daí será que as pessoas podem olhar para as nossas casas, para as nossas famílias e dizer, olha, eu quero me espelhar neles, porque eu quero ter a minha família igual a deles. Não, mas isso é bem real. Agora, a gente está passando por uma estruturação ali na congregação também, né? E eu falo muito a respeito disso, porque quando você chama alguém para visitar, se você não está até visualmente, né, falando assim, estruturado, a pessoa não vai se sentir à vontade. Porque se ela chega num ambiente que realmente ele não está organizado, ele não está limpo, ele não... Agora falando de estrutura, né, de igreja, sim. Ela não vai se sentir à vontade, sabe? Conjunto, a pessoa... Porque assim, a primeira impressão que ela vai ter é ao chegar na congregação. E olhar, querendo ou não, ela vai reparar a estrutura. Ela vai olhar as pessoas se estão realmente preparadas, se estão se recebendo bem ou não, né? E desde a recepção ali, ela vai ver se realmente não. Eu fui lá, né? Eu tenho uma igreja aqui em Chapecó que todo mundo fala mal. Só que eu já fui nessa igreja, eu visitei, só que assim... a estrutura deles, a organização, a recepção e todo o conjunto, cara, ele atrai a pessoa, porque tu chega lá, não, é tudo organizado. Aqui parece que você senta, você vai conseguir se organizar os teus pensamentos, sabe? Então é uma parte muito importante também que a gente tá passando hoje ali na nossa congregação, sabe? Essa organização, né? Não, a pessoa vai sentar aqui, ela vai ver o quê? Ela vai receber o quê? Vai se alimentar do quê? Né? Porque muitas vezes a gente quer, né, assim, empurrar de certa forma, né, palavra, mas tá, mas o que aquela pessoa está passando? Vamos se organizar primeiro para depois tentar organizar uma outra pessoa, né? Segundo as pesquisas, após a recepção e após o louvor, é que a pessoa vai decidir se vai ser o local que ela vai congregar ou não. Não é a palavra que vai definir. Olha que interessante. Claro que por um lado a gente fica triste porque a gente viria a palavra como o principal para definir, mas é essa percepção que se falou que vai definir. Ela vai ser pela recepção e pelo louvor, pelo ambiente, acolhedor ou não, é que ela vai decidir se ali vai ser o lugar. E uma coisa dela. interessante, ontem eu estava falando com um colega meu, ele falou que frequentava a igreja, gostava, e ele acabou deixando de ir na igreja porque tinha, no final do culto,
era de costume, aquela congregação, ela pedir para você abraçar a tua família. E todo mundo se abraçava e ele, como ele ia sozinho na igreja, Se sentia constrangido. se sentiu constrangido, parou de ir. Porque daí todo mundo se abraçava, ele via todo mundo, ele estava começando aí, não tinha ninguém da família dele, aí ele ficou com vergonha e não foi mais. Ele ficou constrangido, tipo, eu não tenho ninguém para abraçar. Não. Daí se você tem essa prática, o que tem que ter esse cuidado? Antes de orar ou qualquer coisa, ver tem alguém sozinho? Diz, ó, Exatamente. não, tá alguém sozinho, vai lá abraçar, aqui tu tem uma família. Porque nós às vezes fizemos isso no culto da família, Sim. do abraço, mas não fica ninguém Sozinho? sozinho. Ninguém, isso é proibido, imagina. Todo Nós somos cuidado, uma né, que família, tem né? que- Mas aí é o cuidado que Tem tu que tem ter, também né? com teus obreiros lá, né? Sim, O pessoal tem que que vai tá ajudar. preparado. Eles estão preparados para que isso... Porque senão é muito constrangedor. Imagina, eu fiquei pensando, Não, pessoal, realmente... tipo, o cara assim, não, Todo fica... mundo em alguém família, tá sozinho. louco. Sim. Com vergonha, assim, né? Tipo, É uma coisa para se pensar, né? Olha bem, viu? Uma Né? coisa pra... São detalhes que às Sim. vezes deixa passar e que você não vê. Você pensa que Aí depois tu está pensa, ajudando, está criando algo Aham. positivo, mas para alguns é negativo, né? É isso daí. Como fale isso, fale aquilo. Tem gente que gosta, tem gente que não olha o gosta. seu irmão, né? Meu irmão. O rapaz que foi montar também o ar ali pra nós, ele falou que já foi algumas vezes, só que ele não gosta. Tipo, vamos apresentar, que tem igreja que manda levantar, que não sei Sim, o quê, e sim. fala o nome, levanta a mão e fala, cara, Ah, não me apresente, me deixe lá, deixa por em paz. enquanto. É. Só que são coisas, né? Mas aí que tá a importância também de você ter outras congregações, denominações, né? Sim. E às vezes tu vai lá, a pessoa não vai te se apresentar, deixa. ou só seja bem-vindo, tudo certo pra ele, né? Então a importância disso aí também, né? É isso aí, galera. Quanto tempo que deu já? E que hora que é que eu não consegui ver? 56. Que hora que é? Tá bom, né? Tá bom já. 11h20? Finalizamos, pastor? Sim, por mim tá ótimo. Pastor, então, assim, obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite já de primeira. Esperamos que tu volte também, que tem muita coisa, né, pra gente conversar, na verdade, também, né? E espero que tu volte de novo aí pra gente trocar uma ideia. A gente quer fazer um podcast de 12 horas. Olha que legal. Tá fácil, mas a gente vai fazer. E obrigado por ter aceito o convite assim, de primeira já e ter falado, não, vamos lá e a gente fica feliz. A gente fica feliz por isso, pastor. Agradeço e desejo que o programa siga esse caminho, né? Principalmente porque é seguindo Jesus, né? E que vocês tenham seus sonhos realizados e que o que conversamos seja útil, né? Para quem Sim. estiver nos assistindo, que possa, de alguma forma, né, contribuir para o crescimento de cada um de nós, porque estamos sempre aprendendo, né? Conversando aqui, a gente soma ideias, aprende, cresce, eu acho que isso é importante, tá? Deus abençoe vocês, Deus abençoe quem nos acompanha. É isso aí, galera. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, né? Não se esquece aí de se inscrever, né? Você que não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, manda pro pessoal, né? A gente tem notado algumas diferenças, né? Pessoas que estão nos acompanhando aqui, conversões também, pastor, já tivemos testemunhos aqui. Isso é gratificante porque a gente nota que, né, Deus está trabalhando, né? Deus está no negócio e isso para nós é mais que o suficiente para a gente continuar aqui, né? Então, agradecer também o pessoal, né, que está nos apoiando aí, Alga Móveis e também Box 66, Mecânica. Que continuem conosco, né? Se você também sentir no coração de nos apoiar, tem também, né, na descrição do vídeo ali a chave Pix. Se quiser tornar um parceiro nosso aí também, entender um pouco mais do projeto, tudo aquilo que a gente tem ainda para realizar, nos chame, que a gente conversa e explica de maior forma, né, que você também possa ficar por dentro e também ajudando o reino a crescer de formas diferentes, como a gente estava falando aqui, né? Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem aí ligados, tem muita coisa para vir ainda. E até a próxima. Valeu! E aí, galera, valeu, até mais.